Livro de Echar. Capítulo 6. O dilúvio. Naquele tempo, após a morte de Matusalém, o Eterno disse a Noé: Vai tu com a tua casa para a arca, eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, as feras do campo e as aves do céu, e todos vêm a cercar a arca. E tu, senta-te à porta da arca, e todos os animais, desde as feras do campo às aves do céu, devem subir e colocar-se diante de ti, e todos entre eles, que se agacharem diante de ti, toma-os e entrega-os nas mãos dos teus filhos, para que os tragam para a arca, e todo aquele que permanecer de pé diante de ti, irá embora. E o Eterno fez isto no dia seguinte, e animais, feras, e aves vieram em grandes multidões, e cercaram a arca. E Noé entrou e sentou-se ao lado da porta da arca, e de toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca, e todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a terra. E uma leoa veio, com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se agacharam diante de Noé, e os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriram-na, e a fizeram fugir de seu lugar, e ela foi embora, e eles voltaram para os seus lugares, e se agacharam sobre a terra diante de Noé. E a leoa fugiu, e permaneceu no lugar dos leões. E Noé viu isso, e se maravilhou muito, e ele levantou-se e levou os 2 filhotes, e os trouxe para a arca. E Noé trouxe para a arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não foi nenhuma faltou das que trouxe Noé na arca. 2 e 2 vieram a Noé na arca, mas dos animais limpos e aves limpas, ele trouxe 7 casais, como Elohim lhe havia ordenado. E todos os animais, e as feras e aves, ainda estavam lá, e eles cercaram a arca em todos os lugares, e que a chuva não caiu até que se cumpriram 7 dias. E, naquele dia, o Eterno fez com que toda a terra tremesse, o sol se escureceu, e os fundamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos e os trovões rugiram, e todas as fontes na terra foram divididas, como jamais tinham visto os habitantes antes, e Elohim fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais o mal sobre a terra. E ainda assim, os filhos dos homens não se arrependeram dos seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira do Eterno naquele tempo, e nem inclinaram seus corações para tudo isso. E, ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noé, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu foram abertas, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família, e todos os seres vivos que estavam com ele, entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio, e que o Eterno a fechou por fora. E todos os filhos dos homens que foram deixados sobre a terra, se cansaram no meio deste mal por conta da chuva, pois as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e feras ainda estavam em torno da arca. E os filhos de homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, e vieram a Noé, para a arca. E chamaram a Noé, dizendo: Abre para nós possamos ir a ti, na arca, deveremos nós morrer. E Noé, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes todos vos se rebelado contra o Eterno, e disseram que ele não existia. E, portanto, o Eterno trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz do Eterno, e agora vocês desejam viver sobre a terra. E disseram a Noé: Estamos prontos para voltar ao Eterno, abre apenas para que possamos viver e não morrer. E Noé respondeu-lhes, dizendo: Eis que agora que vocês veem a obra de suas almas, desejam voltar para o Eterno, e por que não retornaram durante esses 120 anos, que o Eterno lhes concedeu como o período determinado?
Mas agora vocês veem e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas, pois agora também o Eterno não vai ouvi-los, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se, a fim de entrar na arca, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. E o Eterno enviou todos os animais e as feras que estavam em volta da arca. E os animais espantaram-nos desse lugar, e cada um seguiu seu caminho, e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra, e toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu, desde os homens, os animais, as feras, os répteis e as aves do céu, e restavam apenas Noa e aqueles que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca e foi levada da terra. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançada sobre as águas, e todas as criaturas vivas dentro foram dela ficaram como sopa em um caldeirão. E grande ansiedade tomou posse dos seres que estavam na arca, e a arca estava como para ser quebrada. E todos os seres vivos que estavam na arca ficaram aterrorizados, e os leões rugiram, e os bois mugiam, e os lobos uivaram, e todos os seres vivos na arca se lamentaram em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a uma grande distância, e Noa e seus filhos choraram e se lamentaram de suas aflições, pois eles estavam com muito medo de que haviam chegado às portas da morte. E Noa orou ao Eterno, e clamou por conta disso, e ele disse: Ó Eterno, nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que tem abrangido a nós, pois as ondas de água cercaram-nos, correntes contrárias nos aterrorizaram, as armadilhas da morte estão diante de nós. Responde-nos, ó Eterno, responde-nos, acende o teu semblante em relação a nós e tenha compaixão de nós, e apressa-te a nos redimir e nos livrar. E o Eterno ouviu a voz de Noa, e o Eterno se lembrou dele. E um vento passou sobre a terra, e as águas acalmaram e repousou a arca. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram parados, e a chuva do céu foi contida. E as águas diminuíram, naqueles dias, e repousou a arca sobre os montes de Ararat. E Noa então abriu as janelas da arca, e Noa ainda chamou o Eterno nessa hora e disse: Eterno, que desta forma a terra e os céus, e tudo o que nela existe, tira nossas almas deste confinamento, e desta prisão onde tu nos colocaste, pois estou muito cansado e ansioso. E o Eterno ouviu a voz de Noa, e disse-lhe: Quando tiver completado um ano inteiro, tu então sairás adiante. Ao fim de um ano, que Noa permaneceu na arca, as águas ficaram na terra, e Noa abriu a cobertura da arca. Naquele tempo, no 27º dia do segundo mês, a terra estava seca, mas Noa e seus filhos, e aqueles que estavam com ele, não saíram da arca até que o Eterno ordenou a eles. E chegou o dia em que o Eterno lhes disse para ir para fora, e todos eles saíram da arca. E eles voltaram para o seu lugar, cada um por um caminho, e Noa e seus filhos habitaram na terra que Elohim lhes havia dito, e serviram ao Eterno todos os dias, e o Eterno abençoou Noa e seus filhos em sua saída da arca. E lhes disse: Sede fecundos e encham a terra, tornem-se fortes e multipliquem-se abundantemente na terra,